Em um ginásio, 5 jogadores de uniformes verdes, um no gol. 4 chutam a bola um para o outro. Sou Cristina Lima, né? Eu sou treinadora da Seleção Brasileira de Futebol de Surdos. Represento a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desporto Surdo. A minha experiência com pessoas com deficiência, né, ela começou há 3 anos atrás, quando eu tive a minha meu primeiro contato. Né? Eu dou aula, eu tenho um projeto social, sou gestora de um projeto social de ouvintes, onde eu dou aula para meninas e meninos. E o meu time feminino jogou contra o time feminino da Federação do Rio, de surdas. Foi o meu primeiro contato com eles. A partir dali, eu procurei, né, a associação, e aí quando eu achei a Associação de Surdos, eu me encaixei ali. Então, a partir dali, eu fiz a inclusão dos surdos junto com o meu projeto, né, que é um projeto de ouvintes, então foi a inclusão de ouvintes e surdos, há 3 anos atrás. Então, assim, isso ali em 2017, a gente começou, foi indo, eu fui fazendo algumas coisas, a gente planejando, e quando foi agora 2019, eu fui, né, convocada pela CBDS para assumir a seleção brasileira. Cristina chuta a bola para os atletas em roda. O futebol, ele funciona dentro da CBDS através das associações e a federação. Então, assim, cada cidade tem sua associação e cada estado tem sua federação, onde eles faz a captação desses atletas, né, e dentro de uma seletiva, nós que somos, no caso, na minha comissão técnica, ela avalia aqueles atletas em seletivas, onde a gente consegue, dali, escolher os atletas que estão mais, vamos dizer assim, mais capacitados a vestir a camisa da seleção brasileira, né, de futebol. O desporto surdo, a gente rege em 3 categorias. Futsal, que é aquele jogo de quadra, que é aquele futebol de salão, onde temos competições municipais, estaduais e brasileiros, e mundiais também, né, e internacional. O mesmo é o futsal, que é aquele jogo de campo, grama sintética, né, que jogam de 7. E temos o campo, que é o futebol de campo normal, né, de jogo de 11. E dessas 3 modalidades, todos os atletas, eles são avaliados, né, tanto eles podem jogar futsal, como eles podem ser migrados para o futsal, como eles podem migrar para o futebol de campo. Então, assim, eu tenho um atleta que ele joga futsal, eu posso convocar ele para o campo. Então, eu quero aquele atleta no meu time. Então, ele vem e joga o futebol de campo. Se precisa dele no futsal, ele também vai para o futsal. Então, eles acabam sendo atletas multiuso, né, nas 3 modalidades. Então, quando você fala assim para um surdo, você vai jogar o quê? Futsal. Mas você não estava jogando futsal? Ele fala, não, eu jogo as 3 modalidades. Em relação ao futebol de campo tradicional, entendeu? Convencional, a única diferença é o espaço, né? Então, assim, é o piso. Né? No futsal nós temos a quadra, um piso, na maioria das suas vezes, um piso mais duro. O futsal é uma grama sintética, um pouco mais fofa, então muda essas coisas. Mas o campo não, já é grama natural, então em sua grande maioria é grama natural. Então, assim, eles se adaptam muito bem. A adaptação deles nas 3 competições, elas não mudam muito. Por exemplo, nós temos o Matheus Luiz de Mello, que ele joga na Associação de Surdos, futsal, e joga na Seleção Carioca de Futebol de Campo. O Luan Albino, ele joga na Alvorada também, que é a Associação de Surdo, e joga na Seleção Brasileira também de futsal, e eu também trago ele para a Seleção Carioca de Futebol de Campo. 3 jogadores tocam a bola entre si. Voz interpreta. Meu nome é Matheus Luiz de Mello, meu sinal é este. Balança o anelar e o médio dobrado. Sou surdo e participo da Seleção Carioca de Futebol de Surdo. Eu entrei para a Seleção Carioca através de um amigo, eu via ele participando e aí ele disse que eu tinha possibilidade de participar e de treinar também na Seleção Carioca. Na Seleção Carioca de Futebol de Surdos, eu me sinto mais feliz porque a equipe me incentiva e o futebol, ele é para surdos e é muito bom. Eu já participei de futebol convencional, de ouvintes,
E os ouvintes achavam que o surdo não tinha capacidade pela falta de audição. Já no futebol com surdos há uma interação e é muito melhor. Essa é a diferença do futebol com ouvintes. A comunicação na equipe de surdos, ela é muito boa porque acontece em língua de sinais e facilita o entendimento, e o futebol acontece de uma forma natural, o aprendizado é mais rápido e aí nós conseguimos treinar e ser profissionais no futuro. No ginásio, o Matheus sinaliza. Um atleta chuta a bola para ele. Desde pequeno, o meu pai me ensinava a jogar futebol. E aí, com o tempo, meu pai faleceu. Eu pedia muito à minha mãe para me levar até o campo para jogar futebol. E a minha mãe, ela falava que eu não podia. A minha mãe sempre me afastava. E eu perguntava ao professor se eu podia jogar futebol. E aí o professor falou que havia uma equipe, sim, que se adaptava. Às vezes eu poderia ter uma dificuldade por não conhecer muito a língua de sinais. E os ouvintes, eles falam muito rápido, eles gritam. E aí, depois de um tempo, eu consegui ir para uma associação de surdos e treinar futebol. E aí eu me senti bem, eu vi que eu tinha potencial para jogar futebol e possivelmente viajar no futuro. Matheus chuta gol e a bola bate no goleiro. Nessa associação Alvorada, que é para surdos, eu conheci o Luan Albino, que é meu amigo, e já participava da seleção carioca de futebol. E ele me convidou para ir à seleção carioca. O futebol me ajuda muito, me dá energia, ajuda o meu físico, me faz me sentir mais leve, relaxada. Eu gosto de treinar o futebol, eu fico relaxado. Um jogador de chuteira verde água faz embaixadinhas. Voz interpreta. Meu nome é Luan Albino, o meu sinal é este. Toca a orelha com os dedos para cima. Sou uma atleta surdo da seleção carioca e da seleção brasileira de futebol de surdos. Eu comecei na infância, eu sempre participava com pessoas ouvintes. Eu não sabia que existia comunidade surda, nem futebol de surdos. E aí um amigo me levou para a associação e lá tinha vários esportes. Tinha uma visibilidade para as pessoas surdas, para o futebol de surdos. E aí eu comecei a me desenvolver e participar dessa associação. Aí, com a visibilidade, eu comecei a participar da seleção carioca e fui me desenvolvendo enquanto atleta. Eu amo futebol. Meu amigo me levou para a Associação Alvorada e essa associação, ela é de surdos e dentro da associação tem vários esportes, inclusive o futebol. E eu convivo com o futebol até hoje. Eu jogo futebol há 10 anos na Alvorada. Antes de jogar futebol com surdos, eu já convivia na escola e na comunidade que eu moro com futebol convencional, com pessoas ouvintes. Mas eu não vi problema nenhum em ser surdo ou em ser ouvinte. Eu não via diferença nenhuma. Praticar o esporte é para surdos e ouvintes da mesma forma. Ambos têm a mesma capacidade, eu não vejo diferença. E dá para evoluir da mesma forma, tanto surdos quanto ouvintes. Tem diferença sim na hora do técnico e do juiz apitar o jogo. Existem regras. Essa é a única diferença. Mas conviver com jogadores, para mim, é a mesma coisa. É possível se desenvolver. Mas a grande questão é a sociedade, que muitas vezes não dá visibilidade e não acredita no potencial do atleta. Mas eu acredito em mim e eu sei que eu sou surdo e que eu tenho potencial. Existem dois lados. Eu escolho o lado da evolução. Existe visibilidade para surdos e não a barreira. Entre 4 jogadores, Luan faz embaixadinha e chuta para o colega à direita. Dentro do treinamento, a adaptação ela acontece primeiro no treinamento. Existem combinados e estratégias para que na hora do jogo em campo ou em quadra, nós possamos nos ver e já saber o que o outro tem que fazer e como se movimentar.
Às vezes, nós lembramos de algum sinal, alguma estratégia. A nossa comunicação ela é sempre visual. Na seleção brasileira de futebol, é uma evolução, porque acho que é o sonho de todos os atletas. Primeiro você vai para a associação, depois para a federação, e a seleção é o topo, porque existem campeonatos, Copa do Mundo, Mundial, Olimpíadas, e aí você conhece o mundo afora, participa de campeonatos, tem experiências variadas, então é o topo de tudo. Eu me sinto muito orgulhoso de representar o Brasil. Em círculo, os atletas chutam a bola uns para os outros. A primeira experiência de convocação na seleção, no jogando futsal de surdos, foi em 2011. E houve a competição do Pan-Americano. E aí vários países participaram. Foram 4 países e o Brasil foi campeão, nós ganhamos medalha de ouro. A segunda participação foi no Mundial, na Suíça, ano passado, novembro do ano passado. E foi uma competição maravilhosa, tinha uma ótima estrutura, tínhamos parcerias, tínhamos fomento. Então foi uma participação muito boa. Eu admiro um jogador, é meu ídolo, na verdade. O nome dele é Falcão. Ele joga futsal na seleção brasileira e eu vejo na televisão a forma como ele joga e eu sonho em ser como ele no futuro. Eu gostaria de conhecê-lo. Marcado por um jogador, Luan recebe a bola e toca para Matheus da lateral da quadra. Quando a gente faz a convocação para a seleção brasileira, essa convocação ela sai através da CBDS e a gente faz a seletiva. Então, eu vou lá e faço avaliação naqueles atletas. A partir daquele momento, aí a gente tem um calendário de treino, onde eles, como todos trabalham e moram longe, moram cada um às vezes em um estado ou outro, a gente tem que, normalmente são finais de semana, que é dado para que eu possa fazer um trabalho com eles, junto com a minha comissão. E a gente tem um sábado e um domingo para tentar fazer milagre nesse treinamento deles, entendeu? Porque aí eles têm que voltar, por morarem longe, por a gente não ter sede, né? Porque a CBDS não tem sede. Normalmente, quando a gente precisa de um local para treinar, a gente tem que tentar ver a boa vontade de um clube ou de alguém que tenha um espaço que a gente possa alojar eles, porque tem toda essa logística de alojamento, que eles vêm de uma cidade para outra, entendeu? Aqui no Rio, né? O treinamento deles eu faço no aterro do Flamengo, naquele espaço público ali do aterro, dentro de um espaço pequeno, que é o fut7. Então, às vezes eu tenho que dar treinamento tanto para campo, né, para futebol de campo, como para o fut7 mesmo, dentro de um espaço pequeno, dentro de um espaço reduzido. Em relação, né, às regras, né, além delas não mudarem muito, o que muda é na parte da arbitragem, que aí, ao invés do árbitro apitar, ele vai levantar uma bandeira, que é um sinal que o surdo tem que parar. Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca ouvinte e surdos, normalmente o árbitro está com um apito, ele apita para o ouvinte e ele levanta a bandeira para o surdo. Entendeu? Essa é a única diferença. Eu ainda não sei Libras. Então, assim, eu tenho o meu fiel escudeiro, que é o meu auxiliar técnico, o André da Conceição, né? Ele faz toda essa parte de Libras, pelo fato de eu ainda não saber me comunicar com eles através da Libra, mas o futebol ele é universal, então assim, o que eu quero passar para eles, quando eu não consigo passar verbalmente, quando eu não tenho o suporte do André, riscando na prancheta, entendeu? Ou fazendo a movimentação para eles e eles já pegam muito rápido essa comunicação. Com a mão direita, o jogador segura a bola, põe no chão e chuta. Voz interpreta. Meu nome é Vitor Hugo Silva, sou surdo oralizado, participo da seleção carioca de futebol de surdos. Eu comecei desde criança com surdos, jogando futebol em campo, próximo da minha casa. E aí os surdos me levaram ao aterro do Flamengo e lá eu conheci o projeto Estrela Nova, que é um projeto
que atende surdos. E fui me acostumando e comecei a ter contato com pessoas e fui me adaptando ao futebol. Fiquei à vontade. Vitor recebe a bola de um jogador de frente para ele e toca para trás. A bola volta e ele chuta de lado. Eu comecei aproximadamente com 21 anos e até hoje, com 28 anos, eu jogo futebol. Até hoje eu participo do projeto Estrela Nova. E aí me pediram para participar também e começar a viajar. Conheci o Zico e participo de campeonatos. Eu gosto muito de jogar futebol, é muito bom. Agora eu tenho essa participação na Estrela Nova, nesse projeto, e me sinto muito bem em ter contato com a equipe. Nós temos um grupo no WhatsApp, nós conseguimos conversar todos os domingos, às 4h30 da tarde nós treinamos. E nós gostamos muito de treinar e de jogar futebol profissional, enquanto atleta, pensando num futuro. Quando eu jogo futebol, me sinto feliz, tranquilo. Os amigos surdos, eles me ensinam como jogar futebol e tem uma interação. Eles me ensinam todas as minhas dúvidas, as minhas limitações, eles me ajudam. Como que eu tenho que jogar e eu aprendo muito. Jogar futebol enquanto atacante, quando eu volto para o meio, toda a regra. E eu me sinto muito feliz sendo atacante, é ótimo. Vitor recebe a bola de um jogador e a devolve. O jogador chuta. Sou gestora do Instituto Esportivo Estrela Nova, que funciona no Aterro do Flamengo há 10 anos. Normalmente os projetos sociais eles são assim, projeto masculino com inclusão das meninas. Não, o Estrela Nova ele é um projeto feminino que fez a inclusão dos meninos e agora a inclusão dos surdos. Tá à frente da seleção brasileira assim uma quebra de tabu muito grande. Primeiro por ser mulher, né, já é uma coisa que você não vê normalmente, uma mulher à frente de uma seleção brasileira masculina. E assim, eu espero realmente continuar o trabalho que a gente começou, que não deu para fazer muito em pouco tempo. E se eu conseguir ficar ali, a gente vai tentar fazer história aí, porque esses meninos, eles merecem, entendeu? E eu gosto muito de desafio, então para mim isso é assim, surreal estar à frente da seleção brasileira de surdo masculino. Abraçados lado a lado, Vitor, Matheus, Luan, mais 3 jogadores e Cristina.